Oi, oi, mulheres. Oi, pessoal. Vou ver se eu convido aqui a Maíra, a Maria. A gente estava tentando fazer a live na página da Maria, mas não estava funcionando. Então viemos para cá ver se a gente consegue fazer a live por aqui. Ó, ela chegou. Acho que são tantas lives acontecendo que tá. Ah, agora eu tô te vendo. Rolando! Meu Deus, que Boa! loucura! Que Uau! bom! Que Que bom, bom, que bom. conseguimos. Boa, Bom, então tomara que o assim, pessoal consiga migrar para cá. tomara que sim, é isso. Eu acho que é dar um pouquinho, não é? Para que as pessoas do meu Instagram possam se juntar e, e aí a gente dá início. Mas eu acho que sim, Isso. já estou a ver algumas pessoas aqui da minha conta. Ai, que bom. E como é que você tá já agora, aqui um segundo, tá bem? Tô bem, amor, tô super bem, graças a Deus. Hoje fez um dia lindo de sol aqui. Tenho trabalhado bastante com a filhota em casa também, aquele cenário, mas consegui fazer um pouquinho de yoga agora. Tenho raspado minha língua todo dia de manhã, graças à sua Boa, lembrança. boa. Boa, boa, Muito boa, bom. importante. Boa, acho que já temos aqui algumas pessoas e é engraçado que nós estamos ao contrário, mas mesmo assim vai ser lindo, né? É. Então, eu vou só, para quem entrou aqui do meu Instagram, não é? Hoje a gente vai falar sobre vaporização do útero e, como eu falei um pouco, é uma técnica já muito mais usada e conhecida no Brasil que em Portugal. Isso é bem interessante. Então, a Mana, além de ser uma amiga, é uma mulher que eu admiro muito, que já me ajudou, não é? Com essa vaporização. E eu queria muito que pudesse compartilhar aqui para quem agora está em casa, não é? Principalmente aqui a gente ainda está num friozinho. Então, esses vapores aí, essa medicina pode ser ainda mais significativa nesse momento. Então, queria primeiro perguntar como é que foi o seu chamado, como é que você se conectou com essa medicina. Uhum. Eu conheci essa medicina lá em 2012, quando eu estava morando na Califórnia. Eu morei numa comunidade espiritual chamada Ojai. É um lugar bem especial. E Uhum. fiz muitas amigas que me apresentaram a celebração entre mulheres e círculos, né? Então a gente se reunia assim nas luas cheias, nas luas novas, para fazer um círculo entre Uhum. nós, e sempre com uma intenção diferente, com uma celebração diferente, e trazendo práticas de bem-estar da mulher. Né? Então, uma delas era a vaporização do útero, foi assim que eu conheci como Yoni Steam, né? Yoni é Uhum. a palavra sagrada em sânscrito para vagina. Então eu aprendi assim e a gente fazia juntas, a gente fazia às vezes vapor coletivo e aquilo fez muito sentido para mim, assim, eu me sentia sempre muito bem depois que eu fazia. Eu não tinha estudo nenhum, era intuitivo, elas me falaram quais eram as ervas que elas usavam e eu me sentia muito bem depois da prática. Então eu fiquei fazendo assim uma vez por mês, como uma manutenção assim do corpo. Uhum. E durante um bom tempo, durante assim alguns anos. E aí foi depois de uma perda gestacional que eu de fato senti que essa medicina se aflorou para mim, porque eu tive que passar por um procedimento de curetagem e eu senti que isso foi muito forte para o meu corpo. Então, depois eu tive uma mensagem muito clara de que eu precisava fortalecer o meu útero. E eu tive alguns sinais no meu ciclo que alteraram depois dessa curetagem, desse procedimento. Então, eu mergulhei de cabeça na vaporização do útero, era o que fazia mais sentido para mim. Aí eu comecei a fazer cursos. E aí fui fazendo um curso atrás do outro com o Peristeen Hydrotherapy Institute da Califórnia, que é uma das maiores pesquisadoras dos Estados Unidos nesse tema.
eu me identifiquei muito com a maneira com que essa minha mentora ensina tudo. Ela tem uma base na medicina tradicional chinesa, que eu achei bem Uhum. legal. Aí fui fazendo um curso atrás do outro e fiquei assim, comecei a fazer vapor com todas as ervas do meu jardim, comungava com a erva, assim, escolhia uma erva e fazia o vapor, tomava chá com ela, tomava banho de ervas com essa erva, para eu de fato conhecer e aprender para além dos livros, né? Sempre assim, trazendo o estudo das propriedades medicinais das ervas e casando com esse campo sutil e energético que eu ia sentindo conforme eu ia trabalhando com elas. Uhum. E aí eu mergulhei, foi um estudo assim, pelo meu próprio caminho de cura, né? E aí depois de um tempo eu senti que eu estava pronta para compartilhar com outras mulheres, aí comecei a compartilhar com amigas, depois amigas de amigas, aí fiz um banquinho que eu me apaixonei, aí fui pedindo para fazer mais 10, estou assim até hoje. É, e assim eu sigo, né? Ainda faço cursos diferentes com ela, estou sempre me aprofundando assim nas situações mais dos desequilíbrios assim mais complicados, né? Uhum. Mas sigo nesse estudo assim e sigo fazendo. Agora que eu estou gestando, eu não estou fazendo porque Olha, eu não senti de fazer. Na verdade, eu mas comecei a pode sentir fazer? muita saudade. Não, não, Porque eu não segundo a indico. Ayurveda não pode, não é? Sim. É, eu não Tem... indico. Eu já ouvi quem indicasse. Eu tenho uma amiga que é ginecologista e ela diz que não veria problema. Então, assim, também não é o fim dos mundos. Mas na minha linhagem a gente não indica e faz sentido para mim desde que eu estou gestando. Eu senti de não fazer. Inclusive, Aham. antes de ter a confirmação de que eu estava de fato grávida, eu fiz uma roda de vapor e eu senti forte de não fazer. Mas confesso que agora, assim que eu entrei no segundo trimestre, me bateu uma saudade danada, uma vontade. Eu até fiquei sentada no meu banquinho, assim. Porque é muito Fiz um, bom, não aten- é? Fiz um É muito bom. atendimento esses dias inteiros, sentada no meu banquinho, com o meu cobertorzinho, como se eu estivesse fazendo vapor, para ver se é isso mesmo que o meu corpo quer, né? Mas a gestação é uma das contraindicações, sim. Então, para a gente conseguir, porque é só uma hora, não é? E passa correndo. A gente vai tentar seguir aqui por uma. E as pessoas vão colocando muitas perguntas e têm várias questões, então eu acho que para ser o mais sucinta possível, vamos só explicar inicialmente isso, que é uma técnica ancestral. Então eu acho que você falou uma coisa muito importante também, que é algo muito intuitivo e que todas as Sim, mulheres têm essa sabedoria. Então, sim, às vezes, a gente tem uma coisa do tipo, ai, mas como é que faz? E será que eu faço bem? Não, tá tudo aqui dentro, basta respirar um pouco, mas queria ouvir também de você como é que a gente pode dizer que para preparar o básico, eu não sei se você, além do seu banquinho, a Mana fez um banquinho super lindo, como ela falou, mas também dá para usar, fazer num tacho e se sentar em cima. Então, explica aí um pouco, Mana. Sem o banquinho, uma maneira que eu mais gosto de fazer é de joelhos mesmo. Eu acho mais. Tacho é o quê? Vaso? Fiquei na É uma dúvida. panela, é um tacho, é Ah, uma... uma panela, tá. Eu fervo, então, é isso. Eu acho que eu tenho que voltar lá, vamos voltar um pouquinho lá atrás, que é a vaporização do útero é exatamente isso, é ferver umas plantas, que cada planta tem o seu poder medicinal, e com os vapores, o nosso canal vaginal ele tem uma absorção muito grande, não é? Porque é um lugar super irrigado e então é um lugar de muita cura. Então esse é o primeiro ponto, não é? E agora eu estava dizendo que muitas das vezes eu agarro no tacho, na panela, fervo, monto um altarzinho e sento em cima. Assim, de Uhum. joelhos, não é? Mas agora você continua explicando do banquinho e diferentes formas. Quando eu não tenho um banquinho, às vezes, sei lá, eu tô em algum lugar que eu tô sem um banquinho, quero fazer, eu faço de joelhos mesmo. Eu coloco duas almofadas embaixo de cada joelho, Uhum. deixo a panelinha ali no meio, cubro com um cobertor, né, da cintura para baixo,
tampo tudinho, assim, para não deixar nenhum buraquinho aberto para o vapor não escapar, né? Esse é um ponto, assim, bem importante, que seja um cobertor bem grosso e que fique bem vedado. Porque se ficar um buraquinho, o vapor vai escapar e você vai sentir a diferença, né? Então, faço essa tenda da cintura para baixo e boto sempre uma cadeira na minha frente, ou um banco, ou uma cama, para que eu possa apoiar aqui a parte Apoiar, superior, que não né, é do muito corpo, e aí cansativo. fica mais. Muito cansativo. Então é legal Sim. poder apoiar. É, Então, assim, eu espero que qualquer coisa, se tiverem dúvidas, vão perguntando por aqui, mas é isso, é importante apoiar os joelhos, assim, há quem faça de cócoras, eu também acho muito cansativo, então essa técnica dos joelhos e poder descansar, se entregar e também ter cuidado para não estar muito quente, tá? Porque é uma área ultra sensível que isso, não tem lá o tal fogo digestivo, então é preciso que haja o vapor, mas que não queime, não é assim? isso. Eu sempre digo assim, se você fechou o cobertor e tá assim, ai, cara, tá muito quente, mas acho que dá para aguentar. Abre o cobertor, deixa sair um pouquinho desse calor. É para ser gostoso, não é para a gente testar ali o quanto a gente aguenta, né? Não é para ser aquela fervura que queima, porque depois algumas mulheres até me relatam que, pô, eu tentei sustentar ali, mas fiquei com sensibilidade no clitóris, por exemplo, né? Então é importante lembrar que a mucosa vaginal, ela é tudo ali bem sensível, então se tiver muito quente, abre o cobertor, deixa sair um pouquinho do vapor. É até gostoso porque você sente o vapor subindo até as suas narinas. É impressionante. Você sente, pô, o vapor vai longe mesmo, né? Você vai inalando e é com um cheirinho delicioso das ervas, né? Então é bem gostoso, assim. Deixa sair um pouquinho, depois você fecha e volta. E a importância de também criar um ambiente gostoso, não é? Então, quando se vamos preparar para fazer essa vaporização, tirar um tempo para limpar o espaço, desconectar um pouco dos aparelhos eletrônicos, não é? Uhum. E se entregar ali a um processo, colocar uma intenção, fazer um rezo, isso já vai depender da firmeza e da espiritualidade de cada um. Mas é importante não fazer e não estar no celular, porque Sim, são dois mundos muito diferentes. sim. E que realmente, assim, ela é super medicinal e traz grandes mudanças. A Mana falou no caso dela, depois do aborto, não é? Que foi super, super forte. E nessa época mesmo, eu ainda tinha algumas questões com o meu ciclo. E a Mana falou, olha, fica fazendo com folha de amora. E eu fiquei ali um tempo. E realmente, eu sinto muito que é quando a gente se entrega, não é? Esse momento, começam a vir mensagens. E muitas mensagens sutis, não é? Seja algo na alimentação que não esteja bem, seja uma relação, seja uma memória do passado, não é? Então, Uhum. essa importância de criar um espaço sagrado, não é? Eu gosto de dizer que é um momento para a gente silenciar nossa mente e ouvir o que o nosso útero tem para nos dizer, né? Então, firmar essa força, esse rezo, essa presença completa. O nosso útero, ele é um dos maiores centros energéticos do nosso corpo, guarda muitas memórias, memórias ancestrais, lembranças que não são nem nossas, padrões que não são nem nossos, mas que foram herdados ali. E é importante a gente silenciar a mente para poder fazer essa limpeza, né? Para poder fazer essa limpeza tanto no campo físico, que a gente está trabalhando com calor e com vapor, que são vitais para qualquer processo de desintoxicação, e indo direto na fonte, né? Na fonte do desequilíbrio. Uhum. Mas também estamos fazendo essa limpeza no campo energético, né? Qualquer partícula que está estagnada ali, energética, bloqueios energéticos, isso vai começar a circular. Então a gente promove essa limpeza no campo energético e no espiritual eu sempre trago essa lembrança de que tudo sempre começou no útero e sempre vai começar. Né? A gente tem uma conexão com a nossa avó, a avó dela com a avó dela e assim por diante. Né? Então é importante a gente honrar a prática
pelo que ela de fato pode nos proporcionar, né? Então, como a Maria trouxe, é muito importante a gente criar um ritual, e um ritual também pode ser da maneira que você quiser, pode acender velas, você pode acender incenso, você pode colocar uma música relaxante, diminuir as luzes, sem dúvida, celular no outro cômodo para nem vibrar perto de você, Sim. né? Então, assim, fazer um espaço gostoso para você poder relaxar, porque a prática em si é altamente relaxante, né? Então, se Ela é muito aproveitar disso, a prazerosa. gente que é muito gostosa, né? A gente que vive já vidas tão corridas, assim, fazer desse momento de fato um tempo para mim, né? Assim, um momento para eu me nutrir, para eu me conectar, para eu regenerar. E tem um ponto que eu vou compartilhar rapidinho, Maria, com vocês, que eu acho muito gostoso nessa linha de como ela nos nutre, para além desses 3 campos de cura. A gente tem um ponto meridiano no nosso períneo, que se chama, em português, é VC1. E esse é o ponto relacionado a aumento da circulação de energia vital no corpo. Então, quando a gente está levando o calor para esse ponto, a gente está estimulando esse ponto e aumentando essa energia vital dentro do nosso corpo. Então, a sensação de relaxamento profundo, conexão com a nossa essência e conexão com a grande mãe, com a mãe terra, olha, ela é unânime para todos. Eu ouço isso de todas as minhas clientes que fizeram vapor falar assim, olha, ainda não sei exatamente o que que eu acessei, o que está vindo, mas o Sim. relaxamento, a sensação deliciosa é unânime, né? Então, só por isso a gente já sabe que está sendo maravilhosa, né? Sim, e muitas das vezes entender que é isso, assim, não fazendo as vaporizações, não é na hora ou no dia em que vai sair dali, tipo, chegou a mensagem, eu entendi tudo. É um Não. processo de abertura, e primeiro dia, eu acho que é uma coisa para as mulheres que é se permitir, não é? Acho que é a frase que o feminino precisa muito, não é? Se permitir a cuidar e a sentir. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, como se é para fazer durante a menstruação, se pode ser feito com óleos essenciais. A gente vai falar sobre as contraindicações também, mas acho que é mais aqui para o final, assim. Nesse momento a gente está tentando explicar e abrir o que é a vaporização e como é que ela pode ser feita. E sem dúvida a gente vai bater essas contraindicações que realmente são importantes ter em conta. Então acho que todo mundo, assim, recapitulando, não é? Seja numa panela, que eu digo taxa, que às vezes em Portugal, colocar a água para ferver com as plantas, que podem ser plantas frescas ou plantas secas, não é? Dependendo se tem jardim, enfim, se não tem também. Uhum. E dependendo do que há a tratar, não é? Porque às vezes pode ser desde o tratamento de ausência de menstruação, a cólica, aborto, enfim, dependendo do caso, as ervas a indicar são diferentes. Sim. Então isso também vai influenciar, nem todo mundo tem a hipótese de ter as ervas do jardim. Mas existe uma coisa muito bonita que eu aprendi com a Ana Sazanoff, que é outra mulher muito mestre, em que ela me falou uma coisa muito bonita, que é: olha para as plantinhas que estão perto de vocês. Então, seja quem vive no campo, seja quem vive na cidade, quando faz a vaporização apenas por prazer, pode colher as plantas que estão por perto, que elas sempre têm algum poder, não é? Sim. Então, assim, focando nesse momento presente, antes da gente ir para as contraindicações, que plantas é que a gente pode, no geral, assim, claro que vão haver casos, aconselhar que não vão ser prejudiciais para as mulheres. Lembrando que, bom, segundo a medicina Ayurveda, grávidas e quem está na menstruação não deve, eles dizem não pode, fazer a vaporização, mas tirando esses casos, que plantas assim você pode aconselhar aí do Brasil? Eu também vou te dizendo que se a gente tem aqui por Portugal. Então, algumas plantas que eu uso, que eu já usei, que eu uso nos meus blends, eu gosto muito de usar a amora, a framboesa, a urtiga, a calêndula, o alecrim, lavanda, a artemisia, o poejo, manjericão, orégano, alecrim,
camomila, hum, rosas, As sálvia. rosas são assim, não é? Tem assim umas muito mais que são muito suaves, não é? Para o momento. Vamos Sim, pensar assim que todo mundo teria por casa, não é? De alguma forma, eu hortelã, acho que camomila, salsa. Eu adoro sal. usar salsa para vaporização, porque ela é muito boa, ela é um tônico para o nosso sangue, né? Então, ela é um bom momento ali para a gente trazer assim, esse mais ferro, trabalhar ali nesse tônico para o sangue. Alguém perguntou do barbatimão. Eu te confesso que eu nunca fiz o vapor com barbatimão. O barbatimão eu só faço para banho de assento. Não É, sei se existe alguma contraindicação, mas por intuição eu realmente senti de fazer o banho de assento. Mas erva também, casca também dá para usar. eu só É, fiz com casca, por exemplo, de barbatimão. sim, mas o que eu digo, também dá para usar outras cascas Tá. para vaporização, né? Por exemplo, o astrágolos, que é uma erva maravilhosa, a gente tem um pouco de dificuldade em encontrar aqui, mas ela é uma casca e a gente usa também, ela é muito boa. Então, pode ser casca, pode ser erva, pode ser flor, pode ser sementes também. Mas lembrando que cada uma tem seu tempo, né? Se você está usando uma casca, o ideal é você ferver essa casca por uns 10 minutos, depois adicionar as ervas. E aí eu gosto de botar no mínimo e fazer uma infusão assim por 3 a 5 minutos no máximo. Se eu vou beber chá, eu não faço essa fervura com as ervas, mas para vaporização eu gosto de dar uma potencializada aí nessa infusão e desligo, tá? Então, lembrando que dependendo da que parte da planta você está usando, pode ter um tempo diferente de fervura. Sim, gente, era isso que eu estava falando, assim, como se dizem a Ayurveda, é como se o Yoni, não é? Essa parte não tivesse um Agni, não tivesse um fogo digestivo. Então, tudo tem que ser mais suave para realmente não ter, não é ter contraindicações, mas para não ser demasiado forte, assim, é importante essa Isso. gentileza. Então, acho que no momento, e para quem não está aqui a fazer consulta, não é? Com você, comigo, assim, para geral. Acho que o melhor seria mesmo seguir por umas folhas frescas ou umas flores que vai ser mais suave, como a salsa que a Mariana estava dizendo, A camomila, hortelã é calêndula. ótima também. Agora, tem uma dica que eu sempre dou, que eu acho muito boa. Tá na dúvida da quantidade da erva? Faz um chá com a erva primeiro. Faz um chá e vê qual é a quantidade que você coloca numa caneca de chá. E aí usa essa quantidade para você fazer a vaporização. E aí, se você sentir que dá para você ir aumentando, você pode aumentar um pouquinho, mas sempre tendo essa comparação com a xícara de chá. Porque aí você vai conseguir sentir o gosto. Se você sentir, nossa, mas ficou muito amargo, muito forte, não faz, né? Você já saiu desse espaço de segurança, né? Então, uma maneira que eu acho muito segura das mulheres descobrirem, fazer esse autoestudo, é usar a quantidade que você usa numa xícara de chá. Por exemplo, as rosas. A gente tem essa sensação de que elas são suaves, mas na verdade, se você fizer um chá com as rosas, você vai ver que no final você começa a Tem aquele sentir uma cravo. sensação estranha na língua. Então, a minha indicação é usar 3 pétalas de rosa para vaporização, de tão sensível que é a nossa mucosa, né? Então, botar pouquinha erva, não é para lotar, não é porque tem muita água, a gente faz com 1,5 litro, que você deve botar muita erva, né? Mas tenha essa quantidade em mente de xícara de chá que você vai bem. E alguém perguntou sobre o óleo essencial. Eu não indico fazer com óleo essencial, porque ele é muito concentrado, ele é muito forte. Eu acho que mesmo uma gota pode ser muito forte para a mucosa. Então, o ideal é fazer com plantas frescas ou secas. A Thaís perguntou aqui também como é que coloca o cobertor. E é isso, é cobrir você e a vaporização se cobrir por inteiro, não deixar que haja passagem de ar, não é? Isso é muito, Isso. muito importante. E de novo, não é que ervas usar. Então, se a gente pensar em ervas que realmente possam ser usadas mais ou menos por todo mundo, porque vamos supor que estamos de quarentena, não podemos sair de casa ou não devemos. Aqui em Portugal é diferente para pedir comida do que aí no Brasil. Mas hortelã, salsa,
Camomila eu acredito também ser fácil, que todo mundo normalmente tem em casa. Lavanda também pode ser bom, embora até é uma planta, de novo, como a rosa, é uma planta forte, então também ter esse cuidado. Rosas, se tiver. Sálvia também é comum ter em casa. Hortelã. Uhum. Manjericão, orégano, alecrim. Ok, orégano. Bom, e vamos aqui. Alguém falou aqui uma coisa muito interessante, não é? Também disse que há plantas também que podem estimular muito. Então, pensando Sim. que para quem é mais sensível, não é? Não sei se sálvia já pode ser mexer demasiado, não sei. O que você sente sobre isso? Então, Algumas o que que eu você diga? sinto é que o ideal é esse movimento todo é que a gente está tentando assim deixar de terceirizar a nossa cura, né? Que a gente está tentando voltar para esse espaço de sermos mestras de nós mesmas. Então, o ideal é que a mulher ou faça uma consulta com alguém que entenda Exatamente. bem das ervas, para que essa pessoa possa fazer uma análise do ciclo menstrual dessa mulher, de como ela funciona, do que ela está buscando, como está a ancestralidade dela, quais são as questões, e a partir daí. O que eu gosto de fazer é fazer um blend para essa mulher, né, trazendo as plantas que tenham essa energia e essas propriedades medicinais para ela, ou que ela comece a estudar. E a minha indicação é escolhe uma planta e aí começa a estudar sobre ela. É isso que você está buscando? Como é que ela está atuando em você? O que que você está sentindo? Mas fazer disso um campo de estudo, escrever sobre isso, né? Fazer essa documentação. Porque a ideia é essa, é a gente seguir nesse caminho de autocuidado, de estudo próprio, né? Para a gente ser mestra de quem nós somos, né? Do nosso próprio caminho. Então, assim, eu acho muito desafiador a gente conseguir indicar ervas aqui para as mulheres, mesmo que ela fale assim, eu estou buscando uma coisa para limpar a ancestralidade. Mas calma, a gente tem Sim, que é muito entender como é válido. que está Sim, a energia dela, né? Porque às vezes a gente vai exatamente. falar, poxa, olha, a Artemisia, ela é muito boa para regular os ciclos. Eu até falei isso aqui mais cedo. Ela é muito boa para regular os ciclos, né? Para trazer essa força do feminino. Mas, pô, se a gente está falando com uma mulher que já está muito na força da guerreira, o ideal para ela talvez não seja Artemisia, né? Talvez seja a Amora, ou então talvez seja uma camomila, né? Uma outra erva que também vai te trazer esse equilíbrio hormonal, esse olhar para a sua ancestralidade, mas que ela vai atuar no seu campo sutil sem desequilibrar ainda mais qualquer desequilíbrio que já possa estar acontecendo, né? Então, assim, a pergunta que eu mais recebo é sobre ervas. Qual erva usar para isso, qual erva usar para aquilo. E assim, eu não quero parecer chata, mas isso é real, assim, não tem, nem toda erva é boa para toda mulher, né? Cada mulher é seu próprio universo. Então, assim, a gente dá uma lista, olha, essas ervas aqui são usadas para vaporização. Agora, qual é melhor para você? É importante ter uma conversa, né? Um Claro. mergulho, né? Assim, analisar como é que está o seu ciclo menstrual, como é que está a sua vida, como é que está funcionando tudo. E a partir daí fazer essa indicação, né? Essa sugestão. Sim. Sim, sim, sem dúvida. Ahm, Engraçado que é isso, eu nunca falei como você, eu nunca abri a vaporização assim. Então, quando eu passo, é em forma de consulta e nunca é generalizado. Mas é importante recordar isso. Então, vamos colocar então uma sugestão de. Eu tenho a certeza que todas nós temos uma planta, ou desde a infância, ou desde algum momento que está ali, que acompanha, ou que ultimamente tem chamado mais a atenção. E talvez seja essa planta mesmo. E aí fazer o que a Mana está sugerindo. Vai pesquisar sobre ela um pouco. E, e depois, assim, eu acho que pode mandar mensagem para ela, pode me mandar uma mensagem também. A gente, mesmo sem fazer uma consulta, conseguimos dar umas guidelines. Eu super estou disposta para isso também. Mas tem aqui uma pergunta que eu acho que dá para responder, que foi a Carol, que falou qual a frequência para vaporização. Segundo, eu vou começar aqui. Segundo a Ayurveda, que eu acho que é diferente, tem um momento assim que é muito auspicioso para fazer a vaporização, que é no período da lua nova, contando que a mulher não está menstruando e nunca nos 2 dias da lua nova, ou seja, o primeiro e segundo dia. Agora, eu não sei, quero ouvir do seu lado o que é que você, se você segue. É muito interessante entender as diferentes linhagens, não é?
Sim, muito. Nunca tinha ouvido falar dessa visão. Achei bem Uhum, legal. Na minha prática de estudo, a gente pega uma coisa assim, mais no campo físico, né? Assim, de alinhar. Bom, tem dois protocolos, assim, meio básicos que funcionam para todas as mulheres, mas se a mulher tiver algum desequilíbrio mais profundo, tem outros protocolos que podem funcionar melhor, mas esses também funcionam, tá? Que é a mulher fazer uma vez por semana. E aí a indicação é fazer nas viradas de lua, de preferência, porque e aí já vai contra essa visão da Ayurveda, né? Não fazer no primeiro e segundo dia. Mas bem, a ideia é essa, fazer nas viradas de lua, porque é quando a gente está com maior quantidade de energia no cosmos. Então, uhum. aproveitar essa virada de lua para fazer esse ritual. Para as mulheres que estão na menopausa, isso é muito bom, porque ajuda elas a manterem alinhadas com a lua. Só durante um tempo, depois elas diminuem essa prática. Ou para as mulheres que estão com ciclos muito desequilibrados e irregulares, né? Também é legal manter aí nas viradas de lua para ajudar o corpo a sincronizar com a lua, né? Então, esse é um protocolo. O outro seria você fazer logo antes da sua menstruação e logo depois. Então, você pode fazer de um Sim. a 3 dias antes da menstruação e 1 a 3 dias depois. Porque você vai estar ajudando o seu corpo a fazer essa limpeza de uma maneira mais completa, né? Então, se a mulher está com excesso de resíduos antigos ou mucovaginal, a gente já começa a umedecer isso para que saia tudo com mais facilidade, né? Sim, a Então, Mana falou. potencializando. Sim, você falou aqui também outra coisa que é importante agora abrindo isso, contando que a menstruação não é, são 3 dias antes, mais 3 dias depois. E isso válido para aquele momento de parar, de se cuidar, enfim, abrir essa Sim, janela não só com os dias do sangramento, não é? Eu estou vendo isso. aqui muitas perguntas ao mesmo tempo. Ah, alguém aqui dizendo que a vaporização está ligada com a ancestralidade, sem dúvida. Sim, E muito. como é possível a cura quando sua mãe não busca isso também? Eu não sei se. Deixa eu ler de novo. A vaporização está ligada à ancestralidade. Como é possível a cura quando a sua mãe não busca isso? É bem Aí, brasileira esta pergunta, não é? Eu acho eu acho que que o jeito entendo. de É como, escrever. como conseguir essa cura ancestral se a sua mãe não está buscando a cura dela também. Imagino que Ah, seja isso. ok. Minha pergunta primeira é você ou sua mãe? Né? Eu acho que assim, voltando aqui para aquele espaço da gente ser mestra do nosso próprio caminho, claro, não desmerecendo a influência que a sua mãe tem em você, né? E que a sua avó também teve em você, e que a sua bisavó também tem em você. Mas é por isso que essas práticas existem, para a gente conseguir fazer essa separação do que é meu e o que é dela, né? Ela que é a mestra do próprio caminho dela. Se ela quiser buscar essa cura, ela vai ter que fazer por ela mesma. Agora, o que você pode fazer é separar dentro de você o que você não quer mais carregar com você. Qual é o padrão que você consegue identificar nas suas ancestrais que não é saudável, que não está te fazendo bem e que você não quer passar para as próximas gerações, né? Então, para isso, você precisa fazer o quê? Silenciar a sua mente, ouvir o seu útero, identificar esses padrões, anotar, escrever, fazer disso um campo de estudo e se dedicar a fazer essa limpeza, né? Eu acho que só da gente estar movimentando essa energia e movimentando essa circulação sanguínea, fazendo essa limpeza profunda no seu campo de criação, no seu centro energético mais potente, você já está caminhando para fazer essa cura, né? E de repente sua mãe vai se inspirar com você, vai Não, resolver sem fazer dúvida. também, ou Eu vai acho que é sentir muito isso, também, não é? né? É isso, não é? Tem Curando, nos curando, curamos as nossas mães, as nossas avós e curamos Exato, aquelas que já passaram por aqui e os que estão por vir. E isso é um poder feminino gigantesco, assim. E eu acho que é isso que o exatamente. mundo está pedindo nesse momento aí de coronavírus, enfim, voltando um pouco, é exatamente essa cura. Então, quando a gente se senta para fazer a vaporização, estamos fazendo pelo nosso corpo, sim, e pelo nosso campo energético, mas somos um, então vai reverberando. A Bruna perguntou aqui, não é? Que também que é bem interessante para mim, assim, qual é o procedimento pós-vaporização?
a questão das ervas, de poder entregar as ervas à terra de novo, não é? Sim, isso é maravilhoso. Se você pode fazer isso, entregar, esperar a água esfriar, né? Mas e depois entregar essas ervas para a terra é ótimo, Devolvendo, não é? maravilhoso. Mas assim, você não precisa fazer nada, não precisa lavar, não precisa tomar banho, não precisa. Você pode seguir a sua vida comum. Na verdade, o ideal é você fazer perto de quando você vai dormir, que aí você só entra na cama e vai dormir, né? Mas se você não puder fazer de noite, também não tem problema nenhum fazer de manhã. É, não tem você não precisa fazer nada, a não ser que a mulher esteja com infecções, mas que aí também já é uma sensibilidade, né? Sim, isso é importante falar. Isso também é uma sensibilidade, então se a mulher está com alguma sensação de ardência ou coceira, isso é uma sensibilidade para vaporização, então é bem legal você ter um acompanhamento de alguém que te ajude para não aumentar esse calor que já está ali presente. E como a Beta lembrou, sim, se manter aquecida é muito importante. Eu sempre recomendo as mulheres fazerem a vaporização já com par de meias. E depois se manter aquecida, né? Se Sim, possível, já entrar debaixo do cobertor e dormir, mas se sim, não, se manter aquecida, sem dúvida. É bem sem importante, dúvida. porque a gente está Os esquentando sempre do pés, corpo, né? assim, os nossos pés estão conectados ao nosso útero, não é? Isso é super importante, mesmo no período de menstruação. Tem aqui mais uma outra pergunta. A Bruna pergunta: pode ser a erva saquinho de chá, pensando como improvisar durante a quarentena? Não. Não. Saquinhos de Vamos, chá são vamos. extremamente processados, não tem mais as propriedades medicinais das ervas, Muitas vezes infelizmente. antigos, é isso, assim, é isso, gente. Vamos usar aquilo que falámos no início, que é pensarem numa planta que está perto de vocês, que vocês de alguma forma tenham chamado a atenção, seja para cozinhar, seja de alguma forma. Então, acho que esse é o primeiro sinal. E aí, pesquisar sobre ela, não é? E como a Mana disse, isso eu acho super importante, não é? Para quem está começando, e de novo, é uma técnica super simples, mas ela traz muita coisa. Então é bom ir devagar, sem dúvida, e fazer isso de ir uma erva de cada vez, em vez de já chegando fazendo um blend de ervas, Isso. que pode ser mais forte. Aqui alguém pergunta. Só um detalhe rapidinho, Maria, é que você pode fazer sem a erva também. Você pode fazer só o vapor, porque você ainda vai estar estimulando a circulação sanguínea, ainda vai estar tonificando a pele e os ligamentos, você ainda vai estar promovendo essa limpeza, tá? Então, se a mulher, poxa, eu tô aqui na quarentena, não tem uma planta dentro de casa, primeiro, compre mais plantas, né? Traga mais ervas para a sua vida. Segundo, pode fazer só com vapor, não tem problema nenhum. Tem algumas mulheres que podem até colocar um pouquinho de vinagre de maçã, né, para dar uma limpeza, mas nem precisa, você pode fazer só a água já, é ótimo. Sim. Eu gostei disso, eu nunca havia passado, nem sabia, assim, eu sempre, não é? E é bem interessante isso até talvez para se conectar. Alguém pergunta aqui, para o período pré-ovulatório, logo que acaba a menstruação. Ok, fase folicular, não é? Estamos falando que se é aconselhado. E como a Mana disse, eu também sempre passo uma vaporização pós-menstruação para limpar mesmo, que tem que ser limpo e fechar esse ciclo, acho super importante. Mas, de novo, como a Mana falou, é sempre bom o acompanhamento de alguém ou reforçando novamente, escolher uma planta e pesquisar sobre ela. Tem muitas perguntas aqui, gente. Genial, não tem forma igual para todo mundo e autoconhecimento é tudo, exatamente. Eu estou tentando acompanhar. Que interessante não poder na lua nova. Então, não é não. Ou seja, vamos só fazendo esse parênteses. A Ayurveda também é uma medicina com mais de 5.000 anos e tem também toda essa ligação da mulher com a lua. E porquê que é visto como não na lua nova? Exatamente por esse poder gigantesco da lua nova, do próprio dia da lua nova. Então é como se fosse o primeiro e segundo dia, um momento em que a mulher simplesmente, se puder, parar tudo.
sabe? O momento de... Quando eu digo parar, não é ligar o Netflix, é parar e entrar na escuridão da lua nova, na Sim, sombra. E qualquer técnica, não é? Seja uma meditação, uma respiração, ela não é que nos distraia, mas já leva ao outro lado. Para muitas mulheres pode ser profundo demais, então eu acho que não há regra, não há certo assim. O importante é com quem você está desenvolvendo esse trabalho e aí juntas vocês vão nesse caminhar, não é? exato. Devemos nos Arrou. manter aquecidas? Sim. Algum Ah, livro ou site americano que vocês indiquem para o estudo? sim, Diga tem o aí. site da Steamy Chick. Steamy Chick. Ela tem alguns resources, ela tem várias coisas online, é bem bom. Tá. Alguém aqui faz uma pergunta bem interessante também, que é: eu faço banhos de assento semanais e quero começar a vaporização. E deveria intercalar? Pode ser muito fazer as duas práticas semanalmente, não é? Eu acho que é É, isso. Acho que é tudo me muito parece forte. muito. Sim. A E não ser que ela entendendo. esteja lidando com algum desequilíbrio, né? Que ela esteja precisando fazer o banho de assento, porque, assim, o que eu costumo fazer, clientes que chegam, mulheres que chegam com Candidíase, sensação enfim. de infecção, né? Tipo, tá coçando e tá ardendo. Ela já tá com Banho de muito assento. calor local. Então, vamos fazer primeiro uma prática de banho de assento, né? Por um determinado tempo, com essa determinada erva, e depois ela entra para vaporização para a gente, de fato, promover essa limpeza profunda para tirar qualquer foco que ainda possa estar lá e fazer que essa infecção retorne, né? Mas eu acho que os dois, assim, não precisa. Sim, eu também não nem aconselharia, porque, de novo, é uma área ultra sensível, como todas as mulheres já sabem, não é? E que, e que também altamente estimulada não é tão benéfico, não é? Eu tive uma época, essa época em que você me passou para fazer acho que foi Folha de Amora, não é? Que eu fiz durante um tempo, muito tempo, e depois fiquei assim, quase 6 meses sem conseguir. Mas isso foi uma experiência pessoal, de tão intenso, de tanta coisa que eu mexi. E acho que fazer os banhos de assento, fazer as vaporizações constantemente pode ser demasiado e forte. Aqui, Laila pergunta sobre banho de assento para coceira e vermelhidão. Laila, assim, na minha opinião é isso. Eu acho muito importante fazer a consulta, porque, de novo, em Ayurveda eu viria numa forma mais ampla. O que eu digo, assim, que não teria mal a princípio é usar uma erva que se chama trífala para fazer um banho de assento. Assim, você teria que fazer uma decocção dessa erva. Mas lembrando que a coceira provavelmente vem de uma candidíase, não é? E que isso vem a ver com esse calor que a Mana está falando. Então, não é só... Tá no físico, mas é bem mais, não é? Como se o copo de água tivesse já transbordado e já tá chegando às outras áreas do corpo. Bom, gente, peraí. Muitas perguntas, estamos ficando sem tempo. Mana, vamos só bater o melhores momentos para práticas, acho que sim, mas contraindicações, que é para que todo mundo tenha isso bem presente, assim, que fique aqui. Legal. Então, existem algumas poucas contraindicações, tá? As mulheres que estão gestando, porque a gente não quer correr o risco de abrir o cérvix. As mulheres que estão menstruadas, porque a gente não quer correr o risco de aumentar essa circulação sanguínea e ela sangrar mais do que ela já está sangrando. Mulheres que sangram 2 vezes no mês.
Isso também é uma contraindicação, Sim. porque na medicina tradicional chinesa, essa é uma indicação de que a mulher está com o útero muito cansado. Então, se a gente estimular ainda mais o útero, isso pode fazer com que ele se sinta mais cansado. Então, é legal primeiro ela equilibrar isso, pode ser através de acupuntura, de outras práticas, e depois entrar com a vaporização para, de fato, regularizar esse ciclo. Então, essas são as principais três contraindicações. Agora, mulheres que têm implante no braço, né, que usam chip aqui para Ou anticoncepcional, DIU também, assim, não aconselho o de todo. DIU. Então, Você- o implante no braço, ele é de fato uma contraindicação, porque o que ele faz, ele aumenta o muco vaginal para que não haja o implante do bebê, né, do feto. A vaporização vai tirar esse muco. Então, isso vai deixar a mulher desprotegida, a não ser que ela use outro método de barreira, tá? Já o DIU, depois de muito estudar, de muito conversar com vários profissionais, eu entendi que ele é uma sensibilidade, né? A minha mentora também passa isso como uma sensibilidade. Ou seja, a mulher deve fazer por apenas 15 minutos. Por quê? Conversando com as ginecologistas, eu fui entendendo que, assim, é um procedimento muito complexo para colocar e para tirar. Então, o vapor, assim, dificilmente vai tirar, e nos pouquíssimos casos que eu já ouvi dizer de que o DIU saiu do lugar, depois eu fui saber, quase todos eles, de que já estava mal colocado, né? Já estava meio fora do lugar. Então, assim, até E hoje que eu nunca pode tive trazer um problema. desconforto muito grande, não é? Assim, já ouvi de muitas mulheres que a É, vaporização com DIU, porque é isso, não é? É voltar a uma técnica ancestral e é como se o corpo com a gritasse, modernidade, tipo, o que é que está acontecendo aqui? Então, realmente eu não aconselharia, assim, mas entendo que você fala de realmente, porque é algo muito pequenininho e que é fácil sair do lugar, não é? De alguma forma. É, Lembrando, fala. eu acho que sim. A ideia seria não privar essa mulher de fazer essa prática, porque o risco, pelo que eu entendi, é muito, muito, muito baixo. E você fazer por 10 a 15 minutos. É muito difícil tirar o DIU do lugar. Então, assim, mas fazer com essa cautela, né? Sabendo que o DIU tá ali, ver como você se sente, né? Sim. E dar andamento daí. Mas a princípio, eu não coloco como uma contraindicação, mas sim como uma sensibilidade. Sensibilidade também temos outras, tá? Eu vou só falar porque acho que é importante também as mulheres saberem. A contraindicação é não fazer e a sensibilidade é fazer por apenas 10 a 15 minutos. Então, são as mulheres que usam DIU, as mulheres que têm tendência a ter infecção, mas que não estão com infecção recorrente nesse momento, né? Mulheres que têm ciclos curtos, ou seja, menos de 27 dias, e meninas menores de 13 anos, né? Elas Claro, também sim. podem fazer, mas é legal fazer por só 10 a 15 minutos. Então são só Uhum. essas sensibilidades assim que eu acho que traz a prática para um campo mais seguro, né? Da gente ter Uhum. menos efeitos colaterais. Sim. Alguém perguntou aqui de novo de óleos essenciais, embora os óleos essenciais do Terra sejam maravilhosos, sim, mas não é aconselhado. É importante ser com as plantas. Os óleos essenciais são uma concentração muito forte da planta e realmente muito forte. E a Marina me fala aqui de uma das plantas mais fortes para mim. Assim, Artemisia e Arruda são as guerreiras, assim, e eu entendo você ter tido febre. Ela fala que fez uma Uau. limpeza das 4 luas e na segunda, que era, fez com a Arruda. Ah, não, peraí, ela fez. Eram 4 luas com plantas diferentes, não é? E com a Arruda que você teve. Fiquei 8 dias, eu fiquei 8 dias depois com febre. É porque ela tem uma potência muito grande, lembrando que a vaporização também aumenta o calor interno. A febre vem exatamente disso, é um aumento do calor, assim, tem a ver com Pitta Dosha, não é? Em Ayurveda. Então, é comum e é o corpo, de alguma forma, a se esforçar para algo que foi em demasia. Então, claramente, ele te indicou aí. Para caso de abusos, tem sim, mas isso eu acho legal
procurar, não é? Nos mandar uma mensagem por privado, porque é todo um outro processo. E que mais perguntas? Eu não estou conseguindo acompanhar todas. E acho que a live também deve estar quase indo se apagando, não é? Temos 2 minutos por aí. Eu não sei, eu tô sem a hora aqui. São 9 horas. Eu acho que a gente, com os delays, assim, deve ter Ah, tá. entrado de 5 minutos. Então, Ana, se você sentir de mandar uma mensagem para a Mana, para mim, sinta-se super à vontade. Hoje, assim, quem sentir, não é? Aí no Brasil ou aqui em Portugal, de repente pode fazer isso. Eu achei super bacana essa sua sugestão de quem nunca experimentou, só ferver uma água, preparar o espaço, se sentar e se permitir sentir esses vapores, não é? Isso. Várias pessoas estão me perguntando assim, que me seguem, para você, Mana, deixar nos destaques ou deixar aí visível a live durante 24 horas. Sim. E eu estou sentindo que realmente está tendo uma afluência muito boa, então talvez a gente juntas possa montar e preparar aqui alguma coisinha bacana para umas próximas vezes. Sim, com certeza. Com certeza. E se tiverem qualquer dúvida, as mulheres que são do Rio, eu tenho banquinhos também, consigo entregar em casa, então fica um pouco mais confortável. Mas quem não tiver banquinho pode fazer aí de joelhos, que vai ser ótimo também, usar as almofadas. E qualquer dúvida, fala com a gente. Acho que de repente a gente podia fechar com um canto até cair. Vamos sim. Vamos aí se Então, tá. juntar. Um Você canto puxa o aí pra canto, gente amor. se conectar com o nosso útero, com a nossa ancestralidade, com a mãe terra, né? Tô aqui sem meu chocalho, ele tá lá no quarto, não vai dar tempo de pegar. Então a gente vai só na voz mesmo. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, me espalhou bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do ventre da minha mãe. Ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, me espalhou bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Que lindo! Arro! Arro! Gratas a todas as mulheres que entraram aqui. E muito bom. Saudades, amores, se cuidem por aí. Estamos aí nesse momento mais que nunca para trocar, então estamos juntas. Se cuidem, sim, elevando aí o campo, as vibrações. Arro. Alguém sabe como gravar a live para além de 24 horas? Cara, eu também não sei fazer isso, gente. Eu tô aprendendo agora esse mundo do Instagram, assim, a sério, não é por assim dizer. Que ele tem muito mais. Mas então, eu acho que ele fica 24 horas É. aí. Mas eu descobri hoje uma maneira de fazer, porque foi muito complexa, mas eu faço de novo para a gente ter gravado e a gente vê o que que a gente faz, de repente consegue levar para o IGTV, não sei. Tem aqui. Ingrid disse para depois você salvar nos destaques. Tá. Destaques. Instagrabber, foi esse que eu fiz. Boa. Só que eu Usa demorei o para app. conseguir salvar em algum lugar. Instagrabber é um aplicativo, eu te mando depois. Vou fazer isso. Boa, boa. Me passa depois. Gratidão, amor. Passo. Um Beijão. beijo, amadas. Fiquem Tchau, bem. tchau. Tchau, tchau. Tchau.